Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você aqui uma receita de um petisco ou de um lanche da tarde. Muito nutritivo, super saboroso, muito fácil de fazer. Você vai adorar com certeza. Fica comigo até o final que você não vai querer perder. Ele, inclusive, é baixo em carboidratos e bom para quem tem diabetes. Você vai adorar com certeza. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui a gente tem vídeo novo todo dia, receita nova todo dia, você vai adorar assistir tudo isso, então se inscreve no canal. Aproveitando, quero te lembrar que aqui embaixo na descrição vão estar os ingredientes da receita, a informação nutricional por porção de cada um deles e também vídeos relacionados a esses ingredientes que eu tô usando aqui para fazer a nossa receita. Vamos começar a nossa receita. Então, o primeiro ingrediente que eu preciso usar é o queijo. Eu tô usando aqui queijo mussarela aqui ralado. Eu vou levar ele pra derreter. Você pode derreter em banho-maria, no micro-ondas, o que fizer, tiver a ver com a sua filosofia. Eu vou derreter o queijo e já volto aqui pra gente passar pro segundo passo, porque o queijo precisa estar mais molinho e elástico e quentinho pra tudo dar certo. Espera aí. Prontinho, olha, meu queijo já tá derretido. Eu vou acrescentar agora ao queijo a linhaça. Eu bati a minha semente de linhaça aqui agora na hora, antes de começar a gravar, né? Pra gente ter a farinha de linhaça aqui mais fresquinha. Com isso ela não vai ficar rançosa. E você vai conseguir mais antioxidantes da linhaça e o ômega 3, né? Vai estar completamente disponível aqui. Vamos incorporar isso aqui tudo. Dá um certo pânico, eu sei. Você vai achar, ai meu Deus, isso não vai dar certo. Vai dar sim, vai dar certo sim. O que eu gosto de fazer agora é botar a mão na massa mesmo. Pra ir misturando tudo. Quando você estiver fazendo na sua casa, faz com a mão, assim que nem eu tô fazendo, porque aí vai dar certo sempre. Se você ficar tentando fazer isso com o garfo, com a colher, não vai rolar. Depois que a gente já tiver incorporado aqui a linhaça, a gente acrescenta o ovo. Na verdade, é um ovo mais uma clara. Então, a outra gema você guarda para outra preparação que você for usar. Ah, Patrícia, o que eu faço com a gema? Eu tenho várias ideias, tem um vídeo aqui, inclusive, com 10 dicas, 10 receitas que você pode usar a gema que sobrou. Vou deixar ele aqui embaixo, então, aproveitando, já que você não vai usar essa gema aqui, né, para você já se inspirar. Vamos misturar isso aqui tudo. Já vou botar aqui o fermento. Fermento de bolo normal. Voltando então, gente, eu parei lá, fui lá lavar minha mão pra gente partir pra etapa de rechear aqui agora. Então, a massa fica assim, ó, pra vocês terem uma ideia do ponto que ela fica, ó. Ela fica maleável, mas ela gruda. Então, a massa é super legal pra gente abrir. Botei aqui um papel vegetal, que eu gosto sempre de abrir massa assim, acho que fica mais fácil. E aí, agora a gente dá uma achatadinha com a mão pra facilitar. E aí, com um rolinho, é só ir abrindo. Prontinho. Agora a gente recheia o nosso pastel. A minha sugestão aqui é usar carne moída. Então, a gente coloca aqui um pouquinho no centro mesmo do nosso recheio. Vocês estão vendo que eu usei pimentão, cebola, tomate. Você usa o que você gostar e o que você tiver aí na sua casa. Se você quiser só com queijo, pode ser. Se você quiser, enfim, com frango desfiado também pode ser. Vai de acordo com o que você tem aí e o que você gosta. Então, vamos marcar aqui o nosso pastelzinho de forno. E eu gosto de dar uma acertadinha nele aqui na ponta, pra ficar mais bonitinho. Ui! Se você quiser, você pode fazer isso ou não. E essas rebarbinhas que sobraram, a gente volta pra cá, pra depois fazer mais pastéisinhos. Eu vou fazendo aqui agora, então, e já volto aqui com você pra mostrar quantos renderam e como é que a gente vai levar isso ao forno, qual o forno. Espera só um pouquinho. Terminei de rechear os meus pastéisinhos desse tamanho grande que eu fiz, renderam 5. Vou levar eles agora no forno, 200 graus. Na volta eu te mostro como eles ficaram e a gente conversa mais sobre diferentes opções. Espera aí. Gente, olha só que lindos ficaram os meus pastéisinhos de forno low carb, ou seja, baixos em carboidratos. Não esquece de me marcar lá no Instagram quando você fizer os seus, @nutricionista Patrícia Leite. Vou tirar um agora aqui pra gente
ver por dentro como eles ficaram. Pera aí. Olha, gente, uma dica que eu dou pra vocês é, se a sua assadeira não for antiaderente, forra ela com papel manteiga pra ele sair mais fácil, tá bom? Porque só untar com azeite pode ser que grude um pouquinho. Lembrando que você pode rechear de frango, pode rechear de berinjela, pode rechear do que você quiser. Atum, não precisa ser só carne moída, pode ser com queijo. Me conta aqui embaixo com o que você vai rechear o seu pastelzinho low carb, eu vou adorar ler o seu comentário aqui, curte o vídeo, isso me ajuda muito, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder, e compartilha essa receita com quem faz low carb, quem quer diminuir a quantidade de carboidratos. Vamos juntos em você ampliar essa corrente do bem. Vou abrir agora aqui na outra câmera para vocês verem como ele ficou. Olha, gente. A cara tá ótima, né? Vou comer agora um pedacinho. Até a próxima. Tchau, tchau.